Nós falamos aqui várias vezes, em muitos vídeos na verdade, analisando às vezes ponto a ponto fala de certas figuras da extrema-direita, ou do MBL, ou de alguns indivíduos aqui, apontando a estruturação lógica dessa pessoa e as falácias lógicas dela. Já fizemos com textos isso aqui, mas tem um quadro hoje que nos permite fazer isso de maneira bastante eficaz, porque é diário o quadro, que é o grande debate da CNN Brasil. Tem duas edições, uma de manhã e uma à noite. E eu gosto de fazer à noite porque a gente fala do Caio. E o Caio, sinceramente, ele é um repertório de falácias lógicas, porque... Gente, eu não sei como é que ele consegue. Eu mencionei esses dias atrás aqui esse livro, né? Vocês ficaram perguntando qual que era. O título é Las trampas de Circe, falácias lógicas e argumentação informal, que em português seria As trapaças de Circe, falácias lógicas e argumentação informal. A autora é Montserrat Bordesolana, é uma autora espanhola, uma professora de filosofia, de lógica espanhola, e o livro é muito bom. Não sei se tem no Brasil, mas como eu moro na Espanha, esse livro aqui eu consegui comprar. O mais legal desse livro é aquela parte das pesquisas mais atuais, de argumentação lógica. Então ela cita o Douglas Walton, por exemplo, que é um grande lógico, é quem cunhou o termo, por exemplo, falácia do espantalho, ou seja, é um livro muito completo. Deve ter no Brasil bons livros de lógica também. Se vocês tiverem recomendações, põe no comentário aqui embaixo. E nesse livro aqui ela trabalha com falácias lógicas para você montar um argumento mais coerente, sem essas armadilhas, sem essas trapaças de Circe aqui, como ela comenta, né? Então, para quem estuda esse campo, para quem se interessa por argumentação racional, por montar um bom argumento, por compreender as falhas no argumento, vale encontrar um bom autor, uma boa referência, um bom livro para você poder pesquisar esse tipo de coisa, assim você se prepara para isso. E quando a gente analisa as falácias, isso não quer dizer que quando você for debater com alguém ou discutir com alguém, que você vai ficar apontando a falácia da pessoa, né? Ó, isso aqui é falácia tal, isso aqui é falácia tal. Mas sim que você saiba reconhecer os erros lógicos da pessoa ou a desonestidade lógica da pessoa para que você possa rebater de maneira mais eficaz. Na minha percepção, essa identificação é um treinamento de análise da argumentação. Como eu disse, o Caio Coppola ele é um repertório de falácias lógicas. Não tem um único programa que eu não tenha visto dele, tanto no Jovem Pan quanto agora na CNN, no qual você não possa reconhecer ali, numa fala dele de 20 minutos, pelo menos umas 5, 10 falácias lógicas, porque ele é mestre em montar um argumento enviesado. E o que eu quero analisar com vocês hoje aqui tem a ver com o modo como ele utiliza as fontes dele. Como ele pega fontes que não defendem aquilo que ele defende, que dizem o contrário dele muitas vezes, e ele usa como se fosse um embasamento para a posição dele. Ele fez isso essa semana, no dia 15, no debate do dia 15 ele fez isso, ele utilizou uma reportagem da CNN norte-americana falando sobre como alguns países europeus estão voltando à normalidade. Eu esqueci de citar a fonte, mas todos os dados que eu trouxe aqui para o espectador da CNN Brasil vieram justamente da CNN americana, né? Uma matéria da CNN Health que se chama These Countries are Reopening After Coronavirus. Esses países estão reabrindo após o coronavírus. Veja como eles estão fazendo, ou seja, em tom de exemplo. E ele repetiu essa mesma fonte no debate ontem com Augusto de Arruda Botelho. E eu percebi que o Augusto já sacou o modo como o Caio utiliza as fontes. Então o que o Augusto tem feito, ele já fez isso em algumas circunstâncias essa semana, depois do debate, ele vai lá, assiste o debate, identifica aquilo que o Caio citou, lê o texto e percebe que o Caio simplesmente jogou uma fonte qualquer que não necessariamente ou é uma fonte confiável ou fala aquilo que o Caio disse que falava. Então, nesse sentido, o que o Augusto está fazendo é, questionar a pseudo-autoridade das fontes mencionadas, quando elas corroboram com o Caio, ou questionar a capacidade do Caio de compreender aquilo que ele lê. Porque esse é o maior desafio quando você tem um debate dessa natureza. Você está com outra pessoa conversando e a pessoa joga uma fonte que você não conhece, uma reportagem que ela leu, ou um autor que ela leu, e você não sabe o que esse autor disse. Então, naquele momento em particular, no calor do debate, você não tem como confrontar a fonte da pessoa. Você não tem como rebater, porque você não leu aquele artigo, você não leu aquele texto, você não leu aquela reportagem. Isso é um prato cheio para debates. Só que quando isso se dá numa mesa de bar, por exemplo, você está com seu amigo lá na mesa de bar, ele te joga uma referência qualquer, você nem vai lembrar depois o que ele citou muitas vezes. Porém, na televisão, ou no rádio, ou num vídeo no YouTube, se a pessoa joga uma referência e você tem tempo depois para consultar, você pode de fato verificar se aquilo ali disse aquilo que o debatedor disse que dizia. Um que faz muito isso é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele constantemente cita autores filosóficos e distorce completamente aquilo que o autor disse. Ou ele cita um autor desconhecido, que apenas ele leu,
e você nem consegue encontrar referência para depois procurar e verificar se aquilo estava realmente naquele livro. Antes de entrarmos com maior profundidade nesse artigo da CNN, porque é revelador quando você lê o artigo que o Caio mencionou, como justificativa para a posição dele de abertura dos países, de saída de quarentena, é importante a gente falar um pouquinho mais sobre a falácia de apelo à autoridade, falácia ad verecundiam. Porque muita gente acha que você apelar para uma autoridade é sempre falacioso, é sempre um erro lógico. E não é, na verdade não é. Nesse livro da Montserrat Bordes Solanas, ela adota a postura do Douglas Walton também, que é, como eu disse, um lógico bastante conhecido, que apelo à autoridade, quando de fato a autoridade é uma autoridade, isso não é necessariamente uma falácia lógica. Isso pode ser sim um recurso bastante utilizado, na verdade. Se você for aluno universitário ou já estudou na universidade, você sabe muito bem. Quando você fazer um artigo universitário, um trabalho de conclusão de curso, a exigência do trabalho é que você embase as suas posições a partir de referências. É uma obrigação sua, como aluno universitário, que você utilize referências de autoridades. E se você já leu uma peça de direito também, um processo, por exemplo, geralmente você tem grandes seções da peça que são, em essência, apelos à autoridade. Citando juristas reconhecidos, citando jurisprudência, citando decisões do Supremo ou de outros juízes. Portanto, o apelo à autoridade ele é um recurso bastante utilizado, e dado alguns critérios que a Montserrat apresenta no livro dela, dado alguns critérios, pode ser justificado, desde que de fato a autoridade seja uma autoridade no assunto reconhecida, desde que a afirmação dessa autoridade não se contradiga aos fatos, porque se a autoridade vai lá e diz uma coisa e o fato diz outra, o fato tem preferência. Um outro ponto é que o perito, o expert, a autoridade, seja da área dela. Não adianta você falar que o Einstein afirmou que comer brócolis é bom para a saúde. O Einstein não era um expert em nutrição, o Einstein era um expert em física. Então você citar uma autoridade que não é expert na área dela não vale para nada também. Outro critério é que a autoridade não esteja comprometida, não esteja em conflito de interesses. Vamos supor que você tem um médico, dono de uma clínica, e ele afirma certas coisas que vão privilegiar a clínica dele. Então isso compromete também a credibilidade da autoridade. E há alguns outros critérios também, mas na verdade o apelo à autoridade não é falacioso. O que é falacioso é você citar uma autoridade irrelevante. Por exemplo, você pegar um engenheiro para você defender a saída da quarentena. Isso sim é uma falácia lógica. Ou, por exemplo, como mencionou no programa de ontem, o Augusto, quando ele se refere a um artigo mencionado pelo Caio Coppola, um artigo do The Sun, parte da visão de um empresário, o dono da Sears, que quer que as pessoas voltem ao trabalho. O dono da Sears não é uma autoridade relevante sobre quarentena, sobre epidemia, sobre coronavírus. Então, nesse sentido, quando você tem uma autoridade que não é relevante, isso sim é uma falácia. Porém, o Caio Coppola não faz apenas isso. Ele não apenas cita recorrentemente autoridades que não são autoridades, como o que ele faz é mencionar uma fonte que não diz aquilo que ele disse. Aqui eu quero citar o artigo que ele mencionou da CNN norte-americana. O título do artigo é o seguinte: estes países estão reabrindo depois do coronavírus. Aqui está como eles estão fazendo isso. Dá a entender que os países estão reabrindo completamente. Que a Itália, a Espanha, a Áustria, a República Tcheca, a Dinamarca estão reabrindo de um dia para outro. Do dia 15 em diante, tudo ficou liberado. E não é assim, na verdade o artigo mostra que isso está sendo feito de maneira bastante detalhada e lentamente. Eu vou ler alguns trechos da reportagem aqui para você ver como a reportagem diz o oposto que o Caio Coppola está afirmando. Então aqui um trecho da reportagem. A chanceler Angela Merkel anunciou quarta-feira que a Alemanha, a maior economia da Europa, estava pronta para começar a desescalar cuidadosamente algumas aqui, é bom enfatizar aqui na reportagem, porque senão dá a impressão que está liberando tudo. Desescalar cuidadosamente algumas restrições na próxima semana, apesar de ela reconhecer que, e aqui cita Angela Merkel, temos pouco espaço de manobra. Mesmo assim, pouco a pouco, a vida cotidiana em algumas partes do continente europeu começa a se movimentar de novo. Mas adiante diz o seguinte: o diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde, Dr. Hans Kluge, alertou semana passada que a situação na Europa ainda é muito preocupante e insistiu que agora não é a hora de relaxar medidas. Mais adiante, ainda citando o Hans Kluge, ele disse que a Europa ainda é o epicentro da pandemia, e um estudo baseado na epidemia na China, publicado no jornal médico The Lancet, sugeriu que as quarentenas, lockdowns, pelo mundo não deveriam ser derrubadas até que não seja encontrada uma vacina para a doença. Então a recomendação do Hans Kluge, que é o diretor regional na Europa da OMS, recomenda que não fosse aberto.
que na verdade a quarentena fosse mantida até se encontrar uma vacina, o que é um período muito longo, na verdade, porque se imagina que isso só vai ser liberado lá por abril de 2021. Daí mais adiante, os países se preparando para aliviar as restrições têm algo em comum. E aqui eles estão mencionando outro especialista consultado. Foram os primeiros na Europa a implementarem quarentena ou medidas severas de distanciamento social e rapidamente aumentaram os testes para coronavírus. Então, esses países estão reabrindo agora. O que aconteceu? Eles fizeram quarentena, lockdown, fecharam tudo. Aqui a Espanha foi assim, a Itália foi assim, fecharam tudo. Medidas severas de quarentena. E também agora, para poder retornar, eles estão fazendo muitos testes. São milhares e milhares de testes sendo feitos diariamente. Então, a reabertura é um processo. Primeiro você fecha tudo, você evita a curva de contágio, você evita a saturação do sistema de saúde, você evita milhares e milhares de mortes, e depois disso, gradualmente, quando você já teve a redução da curva de contágio, aí você começa a reabrir e testar as pessoas para evitar que elas se contagiem. E daí diz o seguinte, especialista: outros países que queiram seguir esta rota precisam cumprir 3 critérios gerais. O especialista adicionou: especialmente se quiserem evitar uma segunda onda, porque você tem a primeira onda de contágio e dependendo do modo como for aberto o país depois, pode vir uma segunda onda, que às vezes é até mais prejudicial do que a primeira. Então, primeiro, eles devem ser capazes de reduzir a curva e observar uma redução consistente no número de novos casos, ele afirmou. Depois, os sistemas de saúde devem ser capazes de suportar a pandemia, nesse caso, sem recorrer a medidas de crise como hospitais de emergência, hospitais de campanha, por exemplo. Em terceiro lugar, eles precisam de um sistema implementado de testes em massa, de rastreamento de contato e isolamento, para que as pessoas doentes possam ser isoladas muito antes de infectarem as outras, ele afirmou. O que é o básico da saúde pública e que eu gostaria que tivessem sido feitos desde o princípio. E o Caio mencionou ainda a partir dessa reportagem, que em Madrid 300 mil pessoas iam retornar ao trabalho. Mas vale ressaltar aqui que a Comunidade de Madrid ele é um estado aqui na Espanha. São 6,6 milhões de habitantes na Comunidade de Madrid. Ou seja, 300 mil pessoas voltando ao trabalho representa menos de 5% da população. O recomendável para o lockdown, o recomendável para evitar o contágio, é mais de 70% da população em casa. Ou seja, aqui na Espanha continua a quarentena ainda. Nós estamos em casa, continuaremos em casa e possivelmente até por volta do dia 13 de maio. Então, esse retorno ele é muito gradual. É pouco a pouco, pequenas aberturas de pequenas coisas até que em algum momento, quando a gente perceber que a curva realmente caiu, que já não tem mais tantos contágios, que já não tem tantos mortos, possamos voltar às atividades normais. Então, o Caio foi lá e citou no dia 15 e ontem citou um artigo da CNN que não diz aquilo que ele defende, que mostra que claramente que esses países na Europa estão reabrindo agora depois de ter feito uma medida de quarentena rigorosa. Fechar completamente o país. Aqui, na Espanha, a economia parou quase completamente, com exceção de pouquíssimos serviços essenciais durante algumas semanas. Coisa que o Brasil não fez. O Caio quer que o Brasil retorne ao trabalho, que você volte ao trabalho aí para morrer, sendo que as medidas de contenção não foram feitas. Aqui na Europa isso foi feito, e agora gradualmente, pouco a pouco, com muito cuidado, com muito debate entre especialistas, aos poucos, uma coisa ou outra começa a voltar. Mas foi uma etapa, fechamento e agora, gradualmente, reabrindo. A conclusão que eu chego a partir desse artigo da CNN aqui é que o Caio não lê aquilo que ele menciona. Que ele não lê os artigos que ele menciona. Que ele simplesmente vai lá ler a manchete e o primeiro parágrafo e começa a compartilhar isso como se fosse uma referência para defender a postura dele. Na crença que ninguém vai verificar depois. Porque quando você vai lá e lê o artigo, de duas uma. Ou o especialista, entre aspas, não é um especialista, não é uma autoridade, é uma falácia lógica, é um apelo a uma autoridade irrelevante, que não serve para justificar sua postura, ou diz o contrário do que ele está afirmando. Nesse caso da CNN aqui, nesse artigo, diz o contrário do que ele quer defender. Esse artigo da CNN fortalece a posição do Augusto de Arruda Botelho, que é a posição dos médicos, da comunidade científica, dos especialistas, que é quarentena e depois reabertura gradual. E outro ponto que também viralizou essa semana foi Augusto mostrando a contradição do Caio Coppola. Augusto?
Quando o Caio citou o Dr. Wong, eu me lembrei do nosso primeiro debate em que ele trouxe aqui uma série de especialistas de Harvard, Yale, Stanford, que sustentariam a possibilidade do isolamento vertical. E um deles me chamou bastante atenção e eu queria contar para vocês, que é o Dr. David Cass, inclusive porque ele continua sendo reiteradamente citado por pessoas que defendem o isolamento vertical. David Cass publicou um artigo no New York Times, que o Caio inclusive já citou esse artigo. E esse artigo está no seu blog, Caio. Não citei. Tem um artigo no seu blog. Não citei. Tem um artigo no seu blog, Caio. Não citei. Se você entrar lá, tem um artigo de uma pessoa que não é você Não citando. citei Está aqui dentro no do seu debate. blog, Caio. Vamos lá. Do Financial Times, em países pobres, o lockdown como remédio poderia ser mais letal que a doença. Isso é manchete. Vamos para outra. The New York Times, o artigo lá. Olha o que ele diz. Nossa luta contra o coronavírus é pior do que a doença? Não citei. David Cass publicou um artigo no New York Times, que o Caio inclusive já citou esse artigo. E esse artigo está no seu blog, Caio. Não citei. Tem um artigo no seu blog. Não citei. Ele citou um artigo do New York Times e o especialista, entre aspas, não especialista em coronavírus ou em pandemias, é um nutricionista. O Augusto mostra isso e o Caio diz que não fiz isso, não compartilhei esse artigo, não citei esse artigo. É assim que você expõe essas fraudes de defesa de ideias. Quando a pessoa se contradiz, quando a pessoa cita autoridades que são irrelevantes, quando a pessoa cita um texto que não diz aquilo que ela disse. Como eu falei no começo aqui, o Olavo de Carvalho é mestre nisso. O Olavo de Carvalho cita um filósofo, e quando você vai ler o filósofo não diz aquilo que o Olavo de Carvalho disse. Então, assim, tem que tomar cuidado. Nós que temos algum tipo de preocupação com o debate ou com a argumentação lógica, precisamos prestar muita atenção em como estruturar uma fala. É claro que todo mundo comete erros lógicos, comete falácias, geralmente não intencionais, mas em algumas circunstâncias podem ser intencionais sim, pode ser apenas um recurso para vencer o debate e provar que você está certo. Porque no final das contas, para muita gente, o debate é uma disputa por poder, é para derrotar o outro e sair por cima da carne seca. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui que eu mostrei, sobre a citação de um artigo pelo Caio Coppola que não diz aquilo que ele disse que dizia, pelo contrário, diz o oposto do que ele quer defender. Se você acha que isso é um erro dele, que ele não leu o artigo, se é má fé, se é desonestidade intelectual, o que você pensa aí? Deixa no comentário, deixa o joinha, assine o canal. Se você tiver alguma recomendação de livro de lógica no Brasil, deixa aqui no comentário também, porque é importante para quem está no Brasil poder estudar e pesquisar falácias lógicas, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!